Uma faxineira arrisca tudo por ter coração. Mas o que ela não sabia é que aquela senhora frágil na chuva era a mãe do homem mais poderoso da cidade. Uma decisão de 5 segundos mudaria sua vida para sempre. Será que a bondade ainda vale alguma coisa neste mundo? Marina secou o suor da testa com as costas da mão enluvada enquanto observava seu reflexo no vidro espelhado do elevador. Seus olhos castanhos refletiam o cansaço de quem acordava antes do sol nascer e dormia depois das estrelas aparecerem. O uniforme azul de faxineira do edifício empresarial Torres Douradas estava impecável, como sempre. Ela fazia questão disso. "Bom dia, Marina!" cumprimentou Rodrigo, o porteiro, com seu sorriso genuíno de sempre. Era uma das poucas pessoas naquele prédio que a tratava pelo nome, não como a moça da limpeza. "Bom dia, Rodrigo. Como está sua esposa?" "Melhor, obrigado por perguntar. E a senhora? Como vai a pequena Isabela?" Marina sorriu, e por um instante, toda a dureza do seu rosto se dissolveu. Crescendo rápido demais, já está falando que quer ser médica. Inteligente igual a mãe. Marina subiu para o 20º andar, onde ficavam os escritórios mais luxuosos. Cada passo ecoava pelo corredor silencioso enquanto empurrava seu carrinho de limpeza. As portas de vidro revelavam salas enormes, com móveis que custavam mais que sua renda de um ano inteiro. Entrou no escritório da construtora Millennium. O ambiente era imponente. Mesa de mogno, quadros caros nas paredes, vista panorâmica da cidade. Marina começou a limpar com os movimentos precisos de quem fazia aquilo há anos. Cada superfície recebia sua atenção cuidadosa. Foi quando viu a foto sobre a mesa. Um homem de terno elegante ao lado de uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso doce. Algo naquele rosto da mulher lhe tocou profundamente. Havia bondade naqueles olhos, uma gentileza que contrastava com a frieza que Marina estava acostumada a ver naquele ambiente. "O que você está fazendo?" A voz cortante fez Marina se virar rapidamente. Bruno Almeida, o diretor da empresa, estava parado na porta. Alto, impecavelmente vestido, com aquela expressão de superioridade que gelava o sangue de qualquer funcionário. "Desculpe, Sr. Almeida. Estava apenas limpando. Estava mexendo nas minhas coisas pessoais", ele interrompeu, caminhando em direção à mesa e verificando se algo havia sido movido. "Já avisei que não quero que toquem nos meus pertences." "Não toquei em nada, senhor. Apenas..." Silêncio. Sua voz era como um chicote. "Você está aqui para limpar, não para bisbilhotar a vida dos outros. Gente como você precisa conhecer seu lugar." As palavras atingiram Marina como socos invisíveis. "Gente como você." Ela abaixou a cabeça, engolindo a humilhação que queimava na garganta. Precisava daquele emprego. Isabela precisava das fraldas, do leite, das consultas médicas. "Sim, senhor." Bruno continuou observando enquanto ela terminava a limpeza em silêncio absoluto. Cada movimento de Marina estava sendo vigiado, julgado. Quando finalmente terminou, ele ainda estava lá, como um predador observando sua presa. "Da próxima vez, seja mais cuidadosa", disse ele, sem tirar os olhos dela. Marina saiu do escritório com as pernas trêmulas. No corredor, respirou fundo tentando se recompor. Olhou pela janela e viu as nuvens escuras se formando no céu. Seria um dia de tempestade. O restante da manhã passou em uma névoa de rotina. Limpar, organizar, ser invisível. Marina havia aprendido a arte de se tornar transparente, de não incomodar, de não existir para aquelas pessoas importantes que passavam por ela como se fosse parte da mobília. Durante a pausa para o almoço, sentou-se no pequeno refeitório dos funcionários no subsolo. Comeu seu sanduíche simples enquanto pensava na filha. Isabela estava com a vizinha Conceição, uma senhora bondosa que cuidava da menina quando Marina trabalhava. Era um arranjo que funcionava, mas que pesava na consciência de mãe. "Marina, você está bem?" perguntou Carla, uma das outras faxineiras. "Você parece abatida hoje."
Estou bem, só cansada. Aquele homem do 20º andar te disse alguma coisa? O Bruno Almeida? Marina hesitou. Carla era uma boa pessoa, mas no ambiente de trabalho, as paredes tinham ouvidos. Nada demais, só me lembrou das regras. Carla balançou a cabeça com compreensão amarga. Esse tipo de gente acha que pode pisar na nossa dignidade só porque tem dinheiro. As palavras de Carla ecoaram na mente de Marina pelo resto do dia. Dignidade. Quando foi a última vez que ela havia se sentido digna? Quando foi a última vez que alguém a tratou como ser humano, não como um objeto de limpeza? O fim da tarde chegou com o barulho da chuva começando a bater nas janelas. Marina terminou suas tarefas e se dirigiu ao vestiário para trocar de roupa. Estava exausta, mas aliviada por poder ir para casa. Saiu do prédio e imediatamente foi atingida pela força da tempestade. A chuva caía como se o céu estivesse chorando todas as lágrimas do mundo. Marina correu em direção ao ponto de ônibus, protegendo a bolsa contra o peito. Foi então que viu. Uma figura pequena e frágil estava caída na calçada, molhada pela chuva torrencial. Uma senhora de cabelos grisalhos, usando um casaco amarelo encharcado, tentava se levantar, mas não conseguia. As pessoas passavam apressadas, desviando dela como se fosse um obstáculo no caminho. Marina parou. Seu coração disparou quando reconheceu aquele rosto. Era a senhora da fotografia, a mulher do retrato na mesa de Bruno Almeida. Por um momento, Marina hesitou. Se parasse para ajudar, perderia o ônibus. Chegaria em casa mais tarde, Isabela ficaria preocupada. Além disso, aquela mulher estava claramente ligada ao homem que a havia humilhado horas antes. Mas então, seus olhos encontraram os da senhora. Havia medo ali, vulnerabilidade pura. Era o olhar de alguém que havia perdido toda a esperança de que alguém se importasse. Marina não conseguiu dar mais um passo. Largou sua bolsa e correu em direção à mulher. Senhora, a senhora está machucada? Os olhos da idosa se encheram de lágrimas ao ver alguém finalmente parando para ajudá-la. Eu caí, meu joelho, não consigo me levantar. Vamos tirá-la da chuva. Marina passou o braço ao redor da cintura delicada da senhora e a ajudou a se levantar. A mulher era leve como uma boneca de porcelana. Há um abrigo ali na frente. Caminharam lentamente até uma marquise próxima. A senhora mancava visivelmente, claramente sentindo dor. Marina tirou seu próprio casaco e cobriu os ombros da idosa. Muito obrigada, minha querida. Você é um anjo. A senhora precisa ir ao hospital? Posso chamar uma ambulância? Não. Eu só preciso chegar em casa. A voz da senhora tremia, não só de frio, mas de algo mais profundo. Meu filho deve estar preocupado. Marina olhou ao redor. A chuva continuava forte e não havia sinal de que diminuiria. Já havia perdido o ônibus mesmo. Onde a senhora mora? Posso acompanhá-la? Você faria isso, mesmo não me conhecendo? Marina olhou nos olhos da mulher e viu sua própria mãe, que havia partido há anos. Viu todas as mães do mundo que mereciam ser cuidadas, protegidas, amadas. Claro que sim. Elas pegaram um táxi juntas. Durante o trajeto, a senhora segurou a mão de Marina com força. Como posso te agradecer? Não precisa me agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. A senhora sorriu tristemente. Você se surpreenderia. Muitas pessoas passaram por mim hoje. Quando chegaram ao endereço, Marina ajudou a senhora a sair do carro e caminhar até a porta de uma mansão imponente. Apenas quando estava na soleira da porta, a realidade atingiu Marina como um raio. Aquela era a casa da família Almeida. A senhora que ela havia ajudado era Dona Helena, a mãe de Bruno Almeida, o homem que a humilhava no trabalho. Obrigada, querida. Você salvou minha vida hoje, disse Dona Helena, apertando novamente a mão de Marina. Eu preciso ir. Espere, nem me disse seu nome. Marina hesitou. Dar seu nome poderia criar problemas, mas olhando para aqueles olhos bondosos, não conseguiu mentir.
Marina, Marina, repetiu Dona Helena, como se estivesse gravando o nome no coração. Nunca esquecerei sua bondade. Marina voltou para casa encharcada e tremendo. Quando chegou ao pequeno apartamento, Isabela correu para seus braços. Mamãe, você demorou. Marina abraçou a filha com força, respirando seu cheiro doce. Desculpe, meu amor. A mamãe teve que ajudar alguém. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou pensando no encontro, na coincidência impossível. Será que deveria contar para Bruno que havia ajudado sua mãe? Ou seria melhor fingir que nada aconteceu? Uma coisa ela sabia. Havia feito a coisa certa. Mesmo que isso trouxesse consequências, ela não se arrependia. Algumas coisas eram mais importantes que o medo. Ela não imaginava que sua decisão de ajudar uma senhora na chuva mudaria sua vida para sempre. E que a bondade, que parecia não valer nada neste mundo cruel, estava prestes a se tornar sua maior força. O despertador tocou como todos os dias, mas Marina acordou diferente. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia explicar. Enquanto preparava Isabela para mais um dia na casa de Dona Conceição, sua mente voltava constantemente para o encontro da noite anterior. Mamãe, por que você está tão quieta? Perguntou Isabela, com aquela percepção aguçada que só as crianças possuem. Estou bem, meu amor, só pensando no trabalho. Você sempre fica triste quando pensa no trabalho. As palavras da filha perfuraram o coração de Marina como uma agulha. Era verdade. O trabalho havia se tornado sinônimo de sofrimento, de humilhação silenciosa. Mas era o que ela tinha. No ônibus, a caminho do edifício empresarial Torres Douradas, Marina ensaiou mentalmente como agiria ao encontrar Bruno Almeida. Deveria mencionar o encontro com Dona Helena? Ou seria melhor fingir que nada aconteceu? Bom dia, Marina, cumprimentou Rodrigo como sempre. A senhora está diferente hoje. Diferente como? Não sei. Tem algo no seu olhar. Parece mais forte. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Talvez Rodrigo estivesse certo. Ajudar Dona Helena havia despertado algo nela. Uma lembrança de quem ela realmente era por baixo de toda aquela submissão forçada. Subiu para o 20º andar com o coração batendo acelerado. O corredor estava mais silencioso que o normal. Quando chegou ao escritório da construtora Millennium, a porta estava fechada. Bateu delicadamente. Entre. Bruno Almeida estava sentado atrás de sua mesa. Mas havia algo diferente em sua postura. Parecia tenso, preocupado. Seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. Bom dia, Sr. Almeida, disse Marina, empurrando seu carrinho para dentro. Ele a olhou de forma estranha, como se estivesse vendo algo que não entendia. Você pode deixar a limpeza para depois. Preciso fazer algumas ligações importantes. Marina hesitou. Nunca havia recebido uma solicitação assim. Tem certeza, senhor? Posso voltar mais tarde? Sim, volte. Volte no final da tarde. Ela saiu confusa. No corredor, encontrou Carla, que estava terminando de limpar uma das salas próximas. Que estranho, comentou Carla. O Bruno Almeida chegou hoje de manhã parecendo desesperado. Andou perguntando para todo mundo se alguém viu uma senhora de cabelos grisalhos ontem à tarde. O coração de Marina quase parou. Uma senhora. Parece que a mãe dele sumiu ontem durante a tempestade. Ele está desesperado procurando por ela. Marina sentiu suas pernas amolecerem. Dona Helena não havia contado ao filho sobre o que aconteceu. Por quê? Carla, você sabe onde ele estava procurando? Pelo que ouvi, ela saiu de casa ontem de tarde para uma caminhada e não voltou. Ele achou que ela tinha se abrigado em algum lugar por causa da chuva. Mas quando chegou em casa de madrugada, ela não estava lá. A mente de Marina trabalhava rapidamente. Se Dona Helena não havia contado ao filho sobre sua ajuda, havia uma razão. Talvez ela não quisesse criar problemas para Marina. Ou talvez ela tivesse seus próprios motivos.
O resto da manhã passou em uma névoa de ansiedade. Marina não conseguia se concentrar nas tarefas. Suas mãos tremiam enquanto limpava, seus pensamentos voavam para cenários diferentes. Deveria procurar Bruno e contar a verdade? Ou respeitaria o silêncio de Dona Helena? Durante a pausa do almoço, Marina tomou uma decisão. Pegou o telefone público do térreo e ligou para informações, pedindo o número da residência dos Almeida. Suas mãos suavam enquanto discava. Residência Almeida. Atendeu uma voz feminina que ela reconheceu imediatamente. Dona Helena? É a Marina, a moça que a ajudou ontem. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido de um suspiro de alívio. Marina, minha querida, que bom ouvir sua voz. Eu estava pensando em você. Dona Helena, eu soube que seu filho está procurando pela senhora. Ele não sabe que eu a ajudei? Outro silêncio, mais longo desta vez. Marina, preciso te contar algo importante. Você pode vir me visitar hoje, quando terminar o trabalho? Eu não sei se é apropriado. Por favor, é sobre meu filho e sobre você. Há coisas que você precisa saber. A voz de Dona Helena tinha uma urgência que Marina nunca havia escutado antes. Algo estava acontecendo, algo maior do que ela imaginava. Está bem, eu vou. O resto do dia se arrastou como eternidade. Quando finalmente chegou a hora de limpar o escritório de Bruno, Marina encontrou a porta entreaberta. Ele estava ao telefone, falando em voz baixa e tensa. Não, ainda não encontrei nada. Sim, já liguei para todos os hospitais. Eu sei que ela está passando por um momento difícil, mas ela nunca fez isso antes. Marina bateu na porta delicadamente. Bruno fez um gesto para que ela entrasse e continuou a conversa telefônica. Vou contratar um investigador particular se for necessário. Não quero envolver a polícia ainda. Ela ficaria mortificada. Marina começou a limpar em silêncio, mas não pôde evitar escutar. Havia desespero na voz de Bruno, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Por um momento, ele não era o homem arrogante que a humilhava. Era apenas um filho preocupado com sua mãe. Quando ele terminou a ligação, ficou sentado em silêncio, com o rosto entre as mãos. Marina hesitou, depois se aproximou. Senhor Almeida, está tudo bem? Ele levantou os olhos, surpreso por ela ter falado sem ser questionada. Por um momento, seus olhares se encontraram, e Marina viu algo que a chocou. Lágrimas. Minha mãe, ela desapareceu ontem, não sei onde ela está. A humanidade naquela confissão atingiu Marina como uma onda. Este era o mesmo homem que a havia tratado como lixo no dia anterior. Mas neste momento, ele era apenas um filho desesperado. Tenho certeza de que ela está bem, Marina disse suavemente. Às vezes, as pessoas precisam de um tempo para... Você não entende? Bruno interrompeu, passando as mãos pelos cabelos. Minha mãe tem... Ela tem problemas de memória. Às vezes fica confusa. Se ela se perdeu durante a tempestade... A Marina sentiu seu coração se partir. Dona Helena tinha problemas de memória. Isso explicava muita coisa sobre o encontro da noite anterior. Ela é tudo o que tenho, Bruno continuou, mais para si mesmo do que para Marina. Depois que meu pai morreu, prometi que cuidaria dela. Se alguma coisa acontecer... Marina tomou uma decisão. Senhor Almeida, eu preciso te contar algo. Bruno levantou os olhos confuso. Ontem, durante a tempestade, eu encontrei uma senhora caída na rua. Uma senhora de cabelos grisalhos, usando um casaco amarelo. Eu a ajudei a chegar em casa. O rosto de Bruno mudou completamente. Esperança, alívio, confusão, tudo se misturou em sua expressão. Você viu minha mãe? Onde? Como ela estava? Ela havia caído e machucado o joelho. Estava assustada, molhada pela chuva. Levei ela para a casa de táxi. Bruno se levantou tão rapidamente que a cadeira quase tombou. Por que você não me contou isso antes? Por que ela não me disse nada? Marina respirou fundo. Talvez você devesse perguntar isso para ela. Por um momento eles se olharam em silêncio.
Havia algo mudando no ar entre eles, como se uma parede invisível estivesse sendo derrubada tijolo por tijolo. Eu preciso ir vê-la, Bruno murmurou pegando as chaves do carro. Senhor Almeida, Marina chamou quando ele já estava na porta. Sua mãe é uma mulher muito especial. Qualquer um teria feito o que eu fiz. Bruno parou e se virou lentamente. Não, Marina, nem qualquer um. Muitas pessoas passaram por ela ontem. Você foi a única que parou. Era a primeira vez que ele pronunciava seu nome. Quando Marina chegou à mansão dos Almeida naquela tarde, suas mãos tremiam ao tocar a campainha. A mesma empregada doméstica da noite anterior abriu a porta, mas desta vez com um sorriso acolhedor. A senhora deve ser a Marina. Dona Helena está esperando. Marina foi conduzida a uma sala elegante, mas aconchegante. Dona Helena estava sentada em uma poltrona, com o joelho enfaixado, mas seus olhos brilhavam de uma forma diferente. Marina, querida, como estou feliz em vê-la novamente. Como está seu joelho, Dona Helena? Melhor, obrigada. Sente-se, por favor. Temos muito o que conversar. Marina se sentou na borda do sofá, ainda tensa. Dona Helena, por que a senhora não contou para seu filho que eu a ajudei? Dona Helena sorriu tristemente. Porque eu queria protegê-la, minha querida, e porque queria entender algo primeiro. Entender o quê? Você trabalha no escritório do meu filho, não é? Marina assentiu, surpresa. Reconheci seu uniforme ontem, mas não disse nada. E hoje, quando Bruno me contou sobre uma funcionária que havia lhe dado a informação sobre meu paradeiro, eu soube que era você. O coração de Marina disparou. Dona Helena, meu filho te trata mal no trabalho, não é? A pergunta direta deixou Marina sem palavras. Como responder sem criar mais problemas? Eu vejo tudo, Marina, mais do que vocês imaginam, e sei que tipo de homem meu filho se tornou no trabalho. Sei como ele trata as pessoas que considera inferiores. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Dona Helena. Quando você me ajudou ontem, mesmo depois de ter sido humilhada por ele, eu entendi o tipo de pessoa que você é e decidi que era hora de meu filho aprender uma lição importante. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de lição? Dona Helena se inclinou para a frente, pegando as mãos de Marina entre as suas. Uma lição sobre humanidade, querida. Sobre como a verdadeira grandeza não vem do dinheiro ou do poder, mas da capacidade de fazer o bem sem esperar nada em troca. Naquele momento, Marina ouviu o som de um carro chegando à garagem, porta batendo, passos apressados. Mãe, onde você está? A voz desesperada de Bruno ecoou pela casa. Dona Helena apertou a mão de Marina. Agora ele vai descobrir quem realmente salvou sua mãe. E talvez, finalmente, aprenda a ver as pessoas pelo que elas realmente são. Os passos se aproximaram da sala. A porta se abriu. E Bruno Almeida parou no batente, seus olhos indo de sua mãe para Marina e de volta. Mãe, graças a Deus você está bem, mas por que não me contou que... Ele parou ao ver Marina ali, sentada ao lado de sua mãe, as duas de mãos dadas como velhas amigas. A realização atingiu seu rosto como um raio. Dona Helena sorriu. Bruno, quero que você conheça oficialmente a mulher que salvou minha vida ontem. A mulher que você deveria agradecer de joelhos. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo, podia ver a confusão e a vergonha se espalhando pelo rosto de Bruno como tinta na água. Marina, ele sussurrou, e havia algo quebrado em sua voz. Dona Helena continuou, sua voz firme, mas carregada de emoção. A mesma mulher que você humilhou no seu escritório horas antes foi a única pessoa em toda a cidade que se importou o suficiente para ajudar uma senhora caída na chuva. Bruno fechou os olhos e Marina viu seus punhos se cerrarem. Quando ele os abriu novamente, havia lágrimas. Eu não sabia. Não, disse Dona Helena. Você não sabia porque nunca se preocupou em conhecer as pessoas que trabalham para você. Nunca se preocupou em ver a humanidade delas.
Marina se levantou, sentindo que era hora de ir embora. Mas Dona Helena segurou sua mão. Fique, querida. Esta conversa é sobre você também. Bruno se aproximou lentamente, como se estivesse caminhando em direção ao próprio julgamento. Marina, Como posso te pedir desculpas? Como posso me redimir do que fiz? Marina olhou nos olhos do homem que a havia feito se sentir pequena, invisível, sem valor. Mas agora via algo diferente ali. Viu arrependimento genuíno, vergonha verdadeira e talvez o início de uma transformação. Senhor Almeida, ela disse suavemente, não foi por reconhecimento que ajudei sua mãe. Foi porque era a coisa certa a fazer. E naquele momento, Marina soube que suas palavras haviam plantado uma semente no coração de Bruno Almeida. Uma semente que mudaria tudo. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que Marina havia experimentado. No escritório da construtora Millennium, Bruno Almeida não era mais o mesmo homem. Ele cumprimentava Marina quando ela chegava, perguntava como ela estava, até mesmo se ofereceu para ajudar quando a viu carregando equipamentos pesados de limpeza. Mas Marina sabia que as mudanças superficiais não apagavam anos de humilhação. E havia algo nos olhos dele, uma inquietação que crescia a cada dia, como se ele estivesse lutando uma batalha interna que ela não conseguia compreender totalmente. Marina, disse Carla durante a pausa para o café, todo mundo está comentando sobre a mudança do Bruno Almeida. O que aconteceu? Ele parece diferente. Marina mexeu o açúcar no café, pensativa. Às vezes as pessoas passam por experiências que as fazem repensar suas atitudes. Experiências como o quê? Como descobrir que julgaram alguém completamente errado. Naquela tarde, quando Marina estava terminando a limpeza do escritório, Bruno se aproximou dela com hesitação. Havia algo em suas mãos, um envelope branco. Marina, posso falar com você por um momento? Ela parou de organizar os papéis e se virou. Claro, senhor Almeida. Por favor, me chame apenas de Bruno. Ele estendeu o envelope. Isso é para você. Marina olhou o envelope com desconfiança. O que é? Um bônus pela sua dedicação ao trabalho. Marina não pegou o envelope. Senhor, Bruno, eu não fiz nada além da minha obrigação. Não é verdade. A voz dele estava carregada de emoção. Você salvou minha mãe, e mais que isso, você me ensinou algo sobre quem eu me tornei. Marina finalmente pegou o envelope, mas não o abriu. Bruno, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você me tratava daquela forma? O que eu fiz para merecer tanta frieza? Bruno fechou os olhos por um momento, como se as palavras doessem para sair. Você não fez nada. Absolutamente nada. Eu tratava você assim porque eu podia, porque ninguém me questionava, porque eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu odiava quando era criança. E como assim? Bruno caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Minha família nem sempre teve dinheiro, Marina. Meu pai construiu essa empresa do zero, trabalhando dia e noite. Quando eu era pequeno, vivíamos numa casa simples e eu via como as pessoas tratavam meus pais quando descobriam que eles não tinham dinheiro. Marina se aproximou, intrigada por essa confissão inesperada. Lembro de ir ao banco com meu pai e ver como os funcionários o tratavam quando ele precisava pedir um empréstimo. Com condescendência, como se ele fosse um incômodo. Lembro da humilhação nos olhos dele. A voz de Bruno estava quebrando. Eu jurei que quando crescesse, nunca seria tratado assim. Nunca seria visto como inferior. Mas no processo, me tornei exatamente aquelas pessoas que humilharam meu pai. Marina sentiu algo se movendo no peito. Não era pena, era compreensão. E agora? Agora eu descobri que me tornei o tipo de pessoa que meu próprio pai ficaria envergonhado de chamar de filho. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras pairando no ar. Bruno, Marina disse suavemente, não é tarde demais para mudar. Sua mãe ainda está viva para ver você se tornar o homem que ela criou para ser.
Naquela noite, Marina chegou em casa e encontrou uma surpresa esperando por ela. Isabela estava na sala brincando com brinquedos novos, bonecas, livros de colorir, jogos educativos. Mamãe, olha, Dona Conceição disse que uma senhora muito gentil trouxe tudo isso para mim. Marina sentiu seu coração acelerar. Que senhora, meu amor? Uma senhora de cabelos brancos. Ela disse que você é muito especial e que eu deveria ter orgulho da minha mamãe. Marina correu até a casa de Dona Conceição. A vizinha estava preparando o jantar e sorriu quando a viu. Marina, que visita mais inesperada vocês tiveram hoje? Conceição, quem trouxe aqueles brinquedos? Uma senhora muito elegante. Disse que era amiga sua e que queria fazer algo especial para Isabela. Deixou também isso para você. Conceição entregou uma carta com o nome de Marina escrito em letra elegante. Marina a abriu com mãos trêmulas. Querida Marina, perdoe-me por aparecer em sua casa sem avisar, mas eu precisava conhecer a menina que tem uma mãe tão extraordinária. Isabela é linda e inteligente, exatamente como você deve ter sido na idade dela. Espero que você permita que eu seja parte da vida de vocês. Não tenho netas, e vocês duas trouxeram uma luz à minha vida que eu não sentia há muito tempo. Com carinho, Helena Almeida PS. Espero que você não se incomode com os presentes. Uma criança especial merece coisas especiais. Marina sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Dona Helena havia encontrado sua casa, havia conhecido Isabela, havia se preocupado em trazer alegria para sua filha. Marina, você está bem? Perguntou Conceição. A senhora pareceu muito afetuosa. Disse que você salvou a vida dela. Em certo sentido, talvez eu tenha salvado, mas ela está salvando a minha também. No dia seguinte, Marina chegou ao trabalho determinada a procurar Bruno. Havia algo que ela precisava dizer, algo que havia amadurecido em sua mente durante a noite. Encontrou-o no escritório estudando plantas arquitetônicas. Quando ela bateu na porta, ele levantou os olhos e sorriu. Um sorriso genuíno, não forçado. Marina, entre, por favor. Bruno, preciso te contar algo. Ele parou o que estava fazendo e deu total atenção a ela. Sua mãe foi à minha casa ontem. Conheceu minha filha, trouxe presentes, deixou uma carta. Bruno piscou surpreso. Ela foi à sua casa? Como ela descobriu onde você mora? Não sei, mas quero que você saiba que ela está tentando construir uma ponte entre nós, entre nossa vida e a de vocês. E eu estou confusa sobre isso. Bruno se levantou e caminhou em direção a ela. Por que confusa? Porque não sei se é certo. Vocês são meus empregadores. Eu sou apenas... Pare! A voz de Bruno era firme, mas gentil. Não diga apenas. Você não é apenas nada. Você é Marina. Você é uma mãe dedicada, uma trabalhadora honesta, uma pessoa com um coração maior que o de qualquer executivo que eu conheça. Marina sentiu suas defesas começarem a se dissolver. Marina, minha mãe não faz nada por acaso. Se ela foi à sua casa, é porque viu algo especial em você. E eu também estou começando a ver. Bruno, deixe-me terminar. Ele parou bem à frente dela, seus olhos fixos nos dela. Eu quero te fazer uma proposta, não como seu chefe, mas como alguém que está tentando se redimir dos erros do passado. Marina esperou, o coração batendo forte. Quero te oferecer uma nova posição na empresa. Não como faxineira, mas como assistente administrativa, com salário digno, benefícios, oportunidade de crescimento. Marina ficou em silêncio, processando as palavras. Mas, Bruno continuou, não quero que você aceite por gratidão ou por pressão. Quero que aceite apenas se acreditar que merece. Porque você merece, Marina. Você merece muito mais do que eu jamais te ofereci. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. Uma nova posição? Um recomeço? A possibilidade de dar uma vida melhor para Isabela? Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Porque minha mãe me ensinou que quando reconhecemos que erramos, não basta pedir desculpas. Temos que agir para consertar o erro.
E por quê? Porque você me mostrou quem eu posso ser se escolher ser uma pessoa melhor. Marina olhou nos olhos de Bruno e viu sinceridade absoluta. Não havia condescendência, não havia superioridade, havia respeito. Eu preciso pensar. Claro, leve o tempo que precisar. Quando Marina estava saindo, Bruno a chamou novamente. Marina, obrigado. Pelo quê? Por me dar uma segunda chance de ser humano. Naquela tarde, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Helena. Marina, querida, você pode vir me visitar hoje? Há algo importante que preciso te contar. Quando Marina chegou à mansão, encontrou Dona Helena no jardim, cuidando de roseiras. A senhora parecia radiante, mais jovem de alguma forma. Sente-se comigo, querida, disse Helena, indicando um banco sob uma árvore frondosa. Dona Helena, eu queria te agradecer pelos presentes para Isabela. Mas você não precisava... Eu precisava, sim. Helena segurou a mão de Marina. Marina, posso te contar um segredo? Marina assentiu. Eu não tenho problemas de memória. Marina sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O quê? A confusão, o medo naquele dia da chuva era real, mas não por problemas médicos. Era porque eu estava fugindo. Fugindo de quê? Helena suspirou profundamente. Da solidão, querida. Da tristeza de ver meu filho se tornar alguém que eu não reconhecia. Da culpa de ter criado um homem que tratava os outros como inferiores. Marina estava sem palavras. Quando caí naquela rua, quando vi todas aquelas pessoas passando por mim sem se importar, pensei que fosse morrer ali, ignorada como mais uma senhora invisível. Mas então você parou, você me viu, você se importou. Lágrimas corriam pelo rosto de Helena. E quando descobri que você trabalhava para Bruno, que ele a tratava mal, eu soube que Deus havia me dado uma oportunidade, uma chance de ensinar a meu filho a lição mais importante de sua vida. Marina sentiu como se estivesse vendo a situação toda sob uma nova luz. Então, tudo isso foi planejado? Não o encontro na rua. Esse foi o destino. Mas tudo depois. Meu silêncio sobre quem você era, a conversa com Bruno, isso foi minha forma de garantir que ele aprendesse o valor real das pessoas. Helena se virou completamente para Marina. Marina, meu filho te ofereceu um novo emprego. Marina assentiu, ainda em choque. Aceite, não por pena ou por gratidão. Aceite porque você merece. Aceite porque Isabela merece uma mãe que tem as oportunidades que sua bondade conquistou. Dona Helena, eu não sei se posso. Pode sim. E sabe como eu sei? Helena sorriu através das lágrimas. Porque você salvou mais que minha vida naquele dia. Você salvou a alma do meu filho. E agora é hora de salvar sua própria vida também. Naquele momento, Marina entendeu que tudo havia mudado. Sua vida, seus sonhos, suas possibilidades. A mulher que havia acordado naquela manhã ainda existia, mas uma nova Marina estava nascendo. Uma Marina que acreditava que merecia mais. Uma Marina que tinha valor. Uma Marina que havia descoberto que a bondade, longe de ser fraqueza, era a força mais poderosa do mundo. Marina passou a noite inteira acordada, olhando o teto do quarto enquanto Isabela dormia pacificamente ao seu lado. A proposta de Bruno ecoava em sua mente como um eco que se recusava a desaparecer. Assistente administrativa, salário digno, oportunidade de crescimento. Palavras que pareciam saídas de um sonho que ela havia enterrado há muito tempo. Mas junto com a esperança, vinha o medo. O medo de não ser boa o suficiente, de não conseguir se encaixar num mundo que sempre pareceu inalcançável, de fracassar e perder até mesmo o emprego de faxineira que sustentava sua filha. Quando o sol nasceu, Marina já havia tomado sua decisão. No caminho para o trabalho, parou na floricultura da Dona Esperança, uma senhora simpática que conhecia do bairro. Marina, que surpresa te ver aqui tão cedo.
Bom dia, dona Esperança. Queria comprar flores. Algo simples, mas bonito. Para alguma ocasião especial? Marina sorriu, sentindo algo leve no peito pela primeira vez em muito tempo. Para agradecer a alguém que mudou minha vida. Escolheu um arranjo singelo de margaridas brancas, flores humildes, mas cheias de significado. No caminho para o edifício, ensaiou mentalmente as palavras que diria. Bom dia, Marina, cumprimentou Rodrigo, mas parou ao ver as flores. Que bonitas! Para alguém especial? Para alguém que me ensinou que eu posso ser especial também. Rodrigo sorriu, sem entender completamente, mas percebendo que algo fundamental havia mudado na mulher à sua frente. Marina subiu para o 20º andar com passos firmes. Pela primeira vez, não se sentia pequena naquele ambiente luxuoso. Não porque havia mudado de classe social, isso seria impossível da noite para o dia, mas porque havia mudado algo muito mais importante. Havia mudado a opinião sobre si mesma. Bateu na porta do escritório de Bruno. Entre! Ela entrou segurando as flores e encontrou Bruno ao telefone. Ele fez um gesto para que ela se sentasse, mas ela preferiu ficar de pé. Quando ele terminou a ligação, seus olhos foram direto para o arranjo. As flores são para mim? Perguntou surpreso. São para sua mãe, mas primeiro quero te dar minha resposta. Bruno se levantou e Marina percebeu que ele estava nervoso. Havia ansiedade em seus olhos, como se a resposta dela realmente importasse para ele. Aceito sua proposta, disse Marina, e viu o alívio imediato se espalhando pelo rosto de Bruno. Marina, isso é maravilhoso. Você não vai se arrepender, eu prometo. Espero que não, mas quero deixar algo claro desde o início. Bruno esperou, atento. Eu aceito porque acredito que mereço esta oportunidade. Não por caridade, não por culpa, mas porque sei que posso fazer um bom trabalho. E espero ser tratada com o mesmo respeito que você trataria qualquer outro funcionário. A firmeza na voz de Marina surpreendeu até ela mesma. Bruno sorriu. Não o sorriso condescendente que ela conhecia, mas um sorriso de admiração genuína. É exatamente assim que quero que seja. Marina, você vai começar na próxima segunda. Vou preparar sua mesa, seus materiais e você terá treinamento completo para todas as funções. Obrigada. E Bruno? Sim, obrigada por me dar a chance de te conhecer melhor. O verdadeiro você. Bruno abaixou os olhos por um momento, emocionado. Obrigado por me ajudar a lembrar quem eu realmente quero ser. Marina saiu do escritório e caminhou pelo corredor em direção ao elevador. Carla apareceu de uma das salas, parecendo confusa ao ver Marina carregando flores em vez do carrinho de limpeza. Marina, o que está acontecendo? Por que você não está trabalhando? Carla, eu vou contar uma história que você não vai acreditar. Elas se sentaram no pequeno refeitório dos funcionários e Marina contou tudo. O encontro com Dona Helena, a descoberta de Bruno, a proposta de trabalho. Carla ouviu em silêncio, seus olhos se arregalando a cada nova revelação. Marina, isso parece coisa de filme. Eu sei, ainda estou tentando acreditar. E você disse sim, para trabalhar aqui em cima com os executivos? Marina viu incerteza nos olhos da amiga e entendeu. Era a mesma incerteza que ela havia sentido. Carla, posso te contar algo? Eu estava com medo, muito medo. Porque durante tanto tempo acreditei que lugar como esse não era para gente como nós. E não é mesmo? Mas sabe qual é a diferença? Agora eu entendi que o problema não é nosso lugar no mundo. O problema é quando o mundo nos faz acreditar que não temos lugar nele. Carla ficou em silêncio, processando as palavras. Marina, e se você mudar? E se esse mundo novo te fizer esquecer de onde você veio? A pergunta atingiu Marina como um soco. Era um medo real, legítimo. Ela já havia visto isso acontecer. Pessoas que, ao conquistarem uma posição melhor, se esqueciam de suas origens e passavam a tratar outros da forma como um dia foram tratadas. Carla, você pode me fazer um favor? Claro.
Se algum dia você perceber que eu mudei, que me tornei arrogante ou tratei alguém mal, você promete me contar? Promete me lembrar de onde eu vim? Carla sorriu, e Marina viu lágrimas nos olhos da amiga. Prometo, mas eu não acho que vou precisar fazer isso. Você tem algo aqui dentro. Ela apontou para o próprio peito, que não se perde. Marina abraçou a amiga, sabendo que aquela amizade seria uma das coisas mais importantes para mantê-la conectada com suas raízes. À tarde, Marina foi à mansão dos Almeida para levar as flores para Dona Helena. A empregada a recebeu com familiaridade crescente. Dona Helena está no escritório, conhecendo os novos projetos do Sr. Bruno. Marina foi conduzida a uma sala que não conhecia. Um escritório elegante com 2 mesas, uma obviamente de Bruno, outra menor, mas igualmente bem arrumada. "Marina!" exclamou Dona Helena ao vê-la. "Que surpresa maravilhosa!" Bruno estava ao lado da mãe, mostrando plantas arquitetônicas. Quando viu Marina, sorriu. "Mãe, Marina aceitou minha proposta. Ela vai começar como assistente administrativa na segunda-feira." O rosto de Dona Helena se iluminou. "Marina, querida, isso é maravilhoso. Venha, sente-se conosco." Marina entregou as flores para Helena, que as recebeu como se fossem o presente mais precioso do mundo. "Marina, essas flores são lindas. Margaridas sempre foram minhas favoritas." "Como a senhora sabia que eram suas favoritas?" Dona Helena sorriu misteriosamente. "Porque margaridas representam novos começos. E eu senti que era isso que você estava me trazendo." Bruno olhou entre as 2 mulheres, claramente percebendo que havia algo especial acontecendo que ele não compreendia totalmente. "Sente-se, Marina", disse Helena, indicando uma cadeira ao lado dela. "Quero te mostrar algo." Helena abriu uma gaveta da mesa e retirou um álbum de fotografias antigas. "Estas são fotos da juventude de Bruno. Quero que você veja quem ele era antes de se perder." As fotos mostravam um Bruno diferente, mais jovem, obviamente, mas também mais leve. Havia alegria genuína em seus olhos, espontaneidade em seus sorrisos. Uma foto em particular chamou a atenção de Marina. Bruno, ainda adolescente, ajudando um senhor idoso a carregar compras pesadas. "Ele sempre foi bondoso", disse Helena suavemente. "Sempre se preocupou com os outros. Mas quando o dinheiro começou a chegar, quando as responsabilidades da empresa cresceram, ele se protegeu, se tornando duro, distante." Bruno estava ouvindo em silêncio, claramente desconfortável, mas incapaz de sair. "Mãe, deixe-me terminar, filho." Helena virou-se para Marina. "Quando você o ajudou a me encontrar, quando mostrou bondade sem esperar nada em troca, você fez ele se lembrar de quem sempre foi por dentro." Marina olhou para Bruno e viu vulnerabilidade total em seus olhos. "Marina", disse Bruno, sua voz quase um sussurro, "você salvou mais que minha mãe naquele dia. Você salvou a melhor parte de mim, a parte que eu achava que tinha perdido para sempre." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do relógio na parede e pela respiração emocionada dos 3. Helena fechou o álbum e segurou as mãos de Marina e Bruno, uma em cada mão. "Marina, quero te contar algo sobre nossa família. Algo que Bruno talvez nunca tenha te contado." Bruno olhou para a mãe curioso. A construtora Millennium não começou como empresa de luxo. Começou construindo casas populares, habitações para famílias trabalhadoras que não tinham onde morar. Marina olhou para Bruno surpresa. "O pai de Bruno tinha uma filosofia", Helena continuou. "Ele dizia que o verdadeiro sucesso não se media pelo dinheiro que você acumulava, mas pelo número de famílias que você ajudava a ter dignidade e um lar." Bruno fechou os olhos, claramente emocionado. Mas quando ele morreu, Bruno sentiu que precisava provar que era capaz de manter a empresa. Começou a aceitar projetos maiores, mais lucrativos, esquecendo da missão original. Helena se virou para o filho. "Bruno, chegou a hora de voltar às origens, de lembrar por que seu pai construiu essa empresa. Mãe, eu não sei se..."
Marina pode te ajudar, Helena disse com convicção. Ela entende as necessidades das famílias trabalhadoras, porque vive essa realidade. Ela pode ser a ponte entre o sucesso financeiro e o propósito social. Marina sentiu uma responsabilidade imensa se assentando sobre seus ombros. Não era apenas um emprego que estava sendo oferecido a ela, era a chance de ser parte de algo maior, de ajudar a empresa a redescobrir sua alma. Bruno, disse Marina, escolhendo cuidadosamente suas palavras, se você realmente quer honrar a memória do seu pai, eu posso te ajudar a entender as necessidades das pessoas que mais precisam de moradia digna. Bruno a olhou com uma intensidade nova. Você faria isso, mesmo depois de tudo? Faria, mas não por você. Faria por todas as famílias como a minha, que merecem ter um lar de verdade. Dona Helena sorriu, lágrimas rolando pelo rosto. Agora sim, agora vocês dois entenderam. Bruno se levantou e caminhou até a janela. Quando se virou, havia determinação em seus olhos que Marina nunca havia visto antes. Marina, se você aceitar, quero que sua primeira tarefa seja me ajudar a desenvolver um novo projeto. Um conjunto habitacional para famílias de baixa renda. Apartamentos dignos, com preços justos. Marina sentiu o coração acelerar. Você está falando sério? Completamente sério. Vamos voltar às raízes da empresa. Vamos construir lares, não apenas edifícios. Naquele momento, Marina compreendeu que sua vida não havia mudado apenas naquele dia. Sua vida havia mudado no exato momento em que decidiu ajudar uma senhora caída na chuva. Tudo depois disso havia sido consequência daquela decisão de 5 segundos. Uma decisão guiada pelo coração. Uma decisão que havia plantado sementes de transformação que estavam florescendo de formas que ela jamais poderia imaginar. Aceito, disse Marina, e sua voz estava firme, segura, cheia de propósito. Vamos dar dignidade de volta às pessoas que mais precisam. Dona Helena aplaudiu, radiante. Bruno sorriu. Não o sorriso educado de executivo, mas o sorriso genuíno do jovem das fotografias. E Marina soube, com certeza absoluta, que sua filha cresceria num mundo onde a bondade não era fraqueza, mas a força mais poderosa que existia. Um mundo onde uma faxineira podia se tornar arquiteta de sonhos. Um mundo onde uma única decisão de ajudar um estranho podia mudar destinos para sempre. 6 meses haviam se passado desde que Marina trocou o uniforme azul de faxineira pelo elegante conjunto de assistente administrativa. Mas naquela manhã especial, ela estava novamente usando roupas simples de trabalho. Não por obrigação, mas por escolha. Hoje era o dia da inauguração do Residencial Esperança, o primeiro projeto habitacional popular da nova fase da construtora Millennium. Marina ajustou o capacete de segurança enquanto caminhava pelo canteiro de obras ao lado de Bruno. Ao redor deles, operários davam os últimos retoques nas fachadas coloridas dos apartamentos, que em breve abrigariam 50 famílias trabalhadoras. Marina, você tem certeza de que quer fazer o discurso na inauguração? Perguntou Bruno, com uma mistura de admiração e preocupação nos olhos. Vai ter imprensa, autoridades. Marina sorriu, e naquele sorriso havia uma confiança que Bruno jamais havia visto antes. Tenho certeza. Essas famílias precisam ouvir de alguém que entende sua luta. Eles pararam em frente ao apartamento modelo. Marina tocou a parede com a palma da mão, sentindo a textura da tinta ainda fresca. Cada tijolo ali representava um sonho realizado, uma dignidade restaurada. Você sabe, disse Marina suavemente, há um tempo eu olhava para prédios como esse e pensava que nunca seriam para gente como eu. Agora, eu ajudei a projetá-los. Bruno observou o perfil de Marina contra o céu azul da manhã. Nos últimos meses, ele havia testemunhado uma transformação que ia muito além da mudança de cargo. Marina havia florescido,
revelando uma inteligência natural para a arquitetura social e uma capacidade de liderança que impressionava até os executivos mais experientes. Marina, Bruno disse, hesitando antes de continuar, há algo que preciso te contar. Algo que descobri sobre aquele dia da tempestade. Marina se virou, intrigada pela seriedade em sua voz. Minha mãe. Ela não estava caminhando quando caiu naquele dia. Ela estava indo especificamente ao seu bairro. Como assim? Bruno respirou fundo. Ela havia me ouvido falando sobre você no telefone com um colega. Eu estava reclamando sobre uma funcionária que não conhecia seu lugar. Ela ficou tão indignada que decidiu descobrir quem você era. Marina sentiu o mundo parar ao redor dela. Ela foi ao seu bairro naquele dia para te conhecer pessoalmente, para entender que tipo de pessoa eu estava maltratando. A queda foi acidental, mas ela estava lá por sua causa. As palavras atingiram Marina como uma revelação divina. Dona Helena havia ido procurá-la. Tudo havia sido ainda mais proposital do que imaginara. Mas por que ela nunca me contou isso? Porque ela queria que você soubesse que sua bondade foi genuína, que você a ajudou sem saber que ela estava lá por você. Ela me fez prometer que só contaria depois que você se sentisse totalmente segura em sua nova vida. Marina fechou os olhos, absorvendo a magnitude daquele momento. O universo havia conspirado de forma tão perfeita que dava vertigens. Onde ela está agora? Perguntou Marina. Bruno sorriu. Preparando uma surpresa para você. 2 horas depois, o residencial Esperança estava repleto de pessoas. Famílias inteiras caminhavam pelos apartamentos abertos, crianças corriam pelos pátios planejados, idosos descansavam nos bancos sob as árvores recém-plantadas. Jornalistas circulavam registrando cada momento. Autoridades municipais discursavam sobre políticas habitacionais. Mas Marina só tinha olhos para as 50 famílias que receberiam as chaves de suas novas casas naquele dia. Via em cada rosto a mesma esperança que um dia brilhou nos olhos de sua própria mãe, a mesma determinação que ela carregava no peito todas as manhãs quando acordava pensando em Isabela. Isabela, agora com quase 7 anos, estava radiante em seu vestido novo, correndo entre os apartamentos com outras crianças. Vê-la brincar livremente naquele ambiente que Marina havia ajudado a criar era como assistir a um milagre se desenrolando em câmera lenta. Marina, chamou uma voz familiar atrás dela. Era Carla, elegantemente vestida, acompanhada de um homem que Marina não conhecia. Carla, que bom te ver aqui! As duas amigas se abraçaram com emoção. Carla havia sido promovida a supervisora de limpeza predial, depois que Marina sugeriu a Bruno que investisse no desenvolvimento dos funcionários existentes. Marina, quero te apresentar meu marido, Roberto. Roberto, esta é a Marina, a mulher que mudou tudo para nós. Roberto, um homem simples de sorriso caloroso, cumprimentou Marina com reverência. Minha esposa não fala de outra coisa. Diz que a senhora é um anjo. Carla é quem sempre foi especial, respondeu Marina. Só precisava que alguém enxergasse isso. Nesse momento, Rodrigo se aproximou do grupo. Ele também havia sido transferido para o novo complexo residencial, onde trabalharia como porteiro principal. Marina, disse Rodrigo com emoção, queria que a senhora soubesse que minha esposa finalmente conseguiu fazer a cirurgia, com o plano de saúde que o senhor Bruno ofereceu para todos os funcionários. Marina sentiu lágrimas se formando. Cada vida transformada era uma prova de que a bondade realmente podia mover montanhas. O som do microfone sendo testado chamou a atenção de todos. Era a hora dos discursos oficiais. O prefeito falou sobre políticas públicas. O vereador mencionou investimentos sociais. O presidente da Associação de Construtores elogiou a iniciativa privada responsável. Então Bruno subiu ao palco improvisado. Senhoras e senhores, começou ele, sua voz ecoando pelo pátio central.
Hoje não estamos apenas inaugurando um conjunto residencial, estamos celebrando o poder transformador da dignidade humana. A multidão se aquietou, percebendo que aquelas não eram palavras políticas vazias. Este projeto existe porque uma mulher me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo dinheiro acumulado, mas pelas vidas que conseguimos tocar positivamente. Bruno procurou Marina na multidão. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu. Esta mulher já foi funcionária da limpeza em nossa empresa. Hoje ela é minha sócia na divisão de habitação popular da construtora Millennium. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Marina não sabia dessa nova informação. Marina, Bruno continuou, você pode subir aqui? Há algo que preciso anunciar. Com as pernas trêmulas, Marina se dirigiu ao palco. Quando chegou ao microfone, olhou para o mar de rostos à sua frente e viu algo extraordinário. Esperança pura nos olhos de pessoas que, como ela, haviam sido esquecidas pelo mundo. Marina começou, a voz embargada. Eu costumava limpar os escritórios de pessoas importantes, achando que nunca seria importante para ninguém. Silêncio absoluto. Até as crianças pararam de brincar. Mas hoje eu entendi algo. Não são os títulos ou o dinheiro que nos tornam importantes. É nossa capacidade de enxergar o valor em cada pessoa que cruza nosso caminho. Marina procurou Isabela na multidão e a encontrou nos braços de Dona Helena, que havia chegado discretamente durante os discursos. Cada família que vai receber uma chave hoje não está recebendo apenas um apartamento. Está recebendo dignidade. Está recebendo a chance de sonhar mais alto, de acreditar que seus filhos podem ser qualquer coisa que quiserem ser. A voz de Marina cresceu em força e convicção. Porque eu sou a prova viva de que não importa onde você nasceu ou qual trabalho você faz hoje. O que importa é o tamanho do seu coração e sua disposição para ajudar o próximo. Lágrimas rolavam pelos rostos na multidão. Jornalistas discretamente limpavam os olhos atrás das câmeras. Este projeto foi construído com amor, com respeito, com a certeza de que toda família merece um lar digno. E mais projetos como este virão, porque descobrimos que construir sonhos é muito mais gratificante que construir apenas edifícios. Marina fez uma pausa, olhando para Bruno, que estava claramente emocionado. Quero agradecer a alguém muito especial. Dona Helena Almeida, que me ensinou que às vezes precisamos cair para que alguém possa nos ajudar a levantar. E ao fazê-lo, descobrimos que somos capazes de levantar outros também. Dona Helena, ainda segurando Isabela, estava chorando abertamente. E quero dizer para cada criança que está aqui hoje, vocês podem sonhar sem limites. Podem ser médicos, engenheiros, professores, empresários, ou podem ser como suas mães e pais, pessoas trabalhadoras e dignas que fazem o mundo funcionar. Qualquer caminho que escolham, lembrem-se sempre de que são valiosos. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Pessoas aplaudiam, choravam, se abraçavam. Era como se uma energia de esperança tivesse tomado conta de todos ali. Quando Marina desceu do palco, foi imediatamente cercada pelas famílias beneficiadas. Cada agradecimento era um abraço, cada sorriso era uma bênção. Uma senhora idosa, segurando uma chave novinha em folha, se aproximou com lágrimas nos olhos. Minha filha, obrigada por não ter desistido da gente. Eu nunca poderia desistir, respondeu Marina, abraçando a senhora. Vocês são minha família também. Enquanto a festa continuava ao redor, Marina foi se afastando discretamente para um canto mais tranquilo do complexo. Precisava de um momento para absorver tudo o que estava acontecendo. Bruno a encontrou sentada em um dos bancos, observando as famílias explorando seus novos lares. Sócia na divisão de habitação popular? Perguntou Marina com um sorriso travesso. Bruno riu. Era para ser uma surpresa. Os advogados finalizaram os papéis ontem. 40% da nova divisão é sua.
Marina ficou em silêncio, processando a informação. Bruno, quando eu te conheci, você era um homem que havia perdido sua humanidade. Hoje você é alguém que eu me orgulho de chamar de amigo e parceiro. E você, disse Bruno, era uma mulher que não acreditava em seu próprio valor. Hoje você é a pessoa mais inspiradora que conheço. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, assistindo à alegria pura ao redor deles. Sabe, disse Marina eventualmente, às vezes penso naquele dia da tempestade. Se eu tivesse passado direto, se não tivesse parado para ajudar sua mãe. Mas você parou, Bruno interrompeu suavemente. E isso mudou tudo, não apenas para nós, mas para todas essas famílias aqui hoje. Para todas as outras que serão beneficiadas pelos próximos projetos. Dona Helena se aproximou deles, carregando Isabela adormecida nos braços. Posso me sentar com vocês? Perguntou ela. Marina fez espaço no banco. Helena se sentou ao lado dela, cuidando para não acordar a menina. Marina, minha querida, preciso te contar algo. Marina e Bruno olharam para ela curiosos. Lembra da carta que deixei para você no dia em que conheci Isabela? Marina assentiu. Na verdade, escrevi 2 cartas naquele dia, uma para você e uma para mim mesma. Uma espécie de promessa. Helena tirou um envelope amassado da bolsa. Prometi que se você aceitasse nossa família em sua vida, eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para garantir que Isabela tivesse todas as oportunidades que merece. Marina sentiu o coração acelerar. Abra! Disse Helena, entregando o envelope. Com mãos trêmulas, Marina abriu a carta e retirou um documento oficial. Seus olhos se arregalaram ao ler o cabeçalho. Fundo de Estudos Isabela Silva. É uma conta poupança para a educação dela, explicou Helena, com valor suficiente para pagar desde o ensino fundamental até uma faculdade particular, se ela quiser. Marina não conseguiu falar. Lágrimas rolavam silenciosamente pelo seu rosto, enquanto ela olhava para sua filha, dormindo pacificamente. Dona Helena, eu não posso aceitar isso. Pode sim, disse Helena firmemente. E sabe por quê? Porque quando você me ajudou naquele dia, não estava ajudando apenas uma senhora na chuva. Estava salvando uma família inteira, uma família que agora inclui você e Isabela. Bruno colocou a mão no ombro de Marina. Aceite, Marina. Isabela é praticamente minha sobrinha, agora. Marina olhou para os dois, depois para sua filha, depois para todas as famílias celebrando ao redor. Era como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa, uma vida cheia de milagres e segundas chances. Obrigada, sussurrou ela. Não apenas pelo fundo de estudos, mas por me ensinarem que uma família não é apenas quem divide nosso sangue, é quem escolhe dividir nosso amor. Naquele momento, Isabela acordou e sorriu sonolenta para as 3 pessoas que agora faziam parte indispensável de sua vida. Mamãe, disse ela com a voz manhosa de quem acabou de acordar, este lugar é nosso novo lar. Marina riu através das lágrimas. Não, meu amor. Nosso lar está onde nosso coração está, e nosso coração está com as pessoas que amamos. Isabela olhou ao redor, vendo Marina, Bruno e Helena juntos, e assentiu como se entendesse perfeitamente. Então estamos em casa, disse ela simplesmente. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados que refletiam nas janelas do residencial Esperança, Marina soube que sua jornada havia chegado ao destino mais perfeito possível. Não ao destino que ela havia sonhado, porque seus sonhos jamais foram grandes o suficiente para imaginar tamanha beleza. Mas ao destino que a vida havia planejado para ela, desde o momento em que decidiu ser bondosa sem esperar nada em troca. A faxineira que perdeu o emprego por ter coração havia se tornado a mulher que construía lares com amor. E descobriu que, no final das contas, a bondade não apenas vale alguma coisa neste mundo. A bondade vale tudo e transforma tudo que toca em ouro puro.